Eu sou Raquel do Vale, eu sou gerente do Projeto Paradiso. Para quem não conhece, o Projeto Paradiso é uma organização filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro, cinema e televisão. A gente tem uma série de iniciativas focada no investimento da formação de profissionais do setor audiovisual. No final desse papo, se alguém quiser, eu posso dar mais detalhes sobre o que o Projeto Paradiso faz. Acho que a gente pode ir direto ao ponto aqui do objetivo desse encontro, que é falar sobre a bolsa que a gente tem aberta para Development Angel, do Les More, que é um grupo francês, é o do Le Groupe Ouest, um grupo francês criado por escritores, roteiristas, para roteiristas. Essa bolsa do Development Angel tem uma característica bem específica, por isso que a gente achou muito importante fazer esse bate-papo, para a gente deixar bem claro o perfil dos candidatos para essa vaga. Quem vai estar aqui com a gente essa manhã é a Clarice Goulart, que fez essa bolsa em 2020, infelizmente no ano de pandemia, então ela não pôde viajar, ela fez online, então também ela vai falar um pouquinho de prós e contras disso. O formato desse encontro eu e a Clarice, a gente vai ficar num bate-papo, ela falando muito da experiência do curso, então o objetivo aqui não é um Paradiso Multiplica, que é aquela ação que a gente faz em que os bolsistas compartilham conhecimento, experiência e fazem uma palestra sobre algum tema específico relacionado a roteiro ou direção. Não é esse o objetivo aqui. Aqui o objetivo é falar sobre a bolsa, a Clarice sobre o perfil da bolsa e dos profissionais, e eu sobre o Projeto Paradiso, o apoio que o Projeto Paradiso dá para essa bolsa. Então, em algum momento, no ano que vem, Clarice e eu, a gente vai agendar aqui aquela conversa para ela contar um pouco das ferramentas que o Lean, que é o Les More, trouxe para ela e como ela aplica isso no trabalho. Aqui não é esse grande objetivo. Claro, Clarice, que é um passando, se você quiser falar, eu só quero deixar as pessoas com um gostinho de quero saber mais, né? Para a gente poder depois fazer essa nossa palestra. E aí, depois desse nosso bate-papo, a gente vai abrir para perguntas que podem ser feitas ou pelo microfone aberto aqui, ou pelo chat, como vocês acharem melhor. Eu vou ler rapidamente a bio da Clarice, para que todo mundo conheça com quem que a gente está falando. A Clarice é formada em produção cultural pela UFF, especialização em filme e TV Business pela FGV, MBA em gerenciamento de projetos pela PUC. Ela é executiva do mercado audiovisual brasileiro, com mais de 20 anos de atuação em cinema, TV e streaming. Foi por 6 anos coordenadora de programação no Festival do Rio e da Premiere Brasil New York, Festival de Filmes Brasileiros do MoMA. Teve alguns cargos de gestão em empresas como Rain Network, Movie Mobs, Rio Filme e Globosat. Desde 2017, integra a equipe da produtora independente Conspiração Filmes, onde dedica-se à gestão de propriedades intelectuais em seus aspectos negociais e criativos. Atualmente, ocupa o cargo de diretora executiva de Business Affairs e desenvolvimento de projetos. A Clarice recebeu a Bolsa Paradiso para participar como Development Angels do Les More neste ano de 2020. Então, Clarice, bom dia. Obrigada por seu tempo aqui para esse bate-papo. A gente está com essa convocatória aberta. Eu imagino que todos que estejam aqui já tenham entrado no site do Les More, lido um pouco o que é o workshop. São 3 workshops em que eles selecionam projetos independentes da Europa, principalmente. São 16 projetos no todo. E aí, paralelo à seleção dos projetos, eles têm a vaga de Development Angels, que é voltado para executivos que trabalham com desenvolvimento de projetos. São 12 angels, 4 angels por workshop. E cada angel participa somente de um workshop. Então, a Clarissa participou esse ano de um workshop, ela vai contar da experiência dela. Eu não sei quem aqui estava ontem na palestra do Les More, em que eles detalharam um pouco sobre o programa. Inclusive, eles tiveram participantes internacionais também falando da experiência deles. Depois a gente vai compartilhar esse vídeo de ontem e o vídeo de hoje com vocês que todos aqui. Até aqui, ó, Paulo, G. Marinho dizendo que estava. Então, ótimo, você já sabe bastante do que eles falaram ontem. E ontem, eu peguei 2 anotações importantes para a gente começar essa conversa, Clarice, e depois eu passo a bola para você. Mas primeiro, esse termo angel, né, que o Antoine, que é o executivo, chefão do Les More, falou por que desse termo angel. Ele acha que story editor é muito seco, é muito brusco, é como se estivesse cortando sempre o trabalho de um roteirista. Então, ele quis o angel como alguém que tivesse um cuidado, alguém que vai ajudar, que carrega esse conceito de cuidar e ajudar o roteirista, né, o escritor. Então, é isso que ele entende pelo angel. E o perfil que ele
frisou ontem não é para pessoas completamente iniciantes no desenvolvimento, tem que ter já uma experiência, alguns anos de experiência nesse trabalho de ajudar outros roteiristas, ou de script doctors, ou como desenvolvimento de roteiros em alguma empresa. Ele falou assim, tem que ter essa experiência e tem pessoas que topem mergulhar nessa experiência, e ele usou uma expressão que é dancing with the writer. Ele chamou que é uma dança, então é aprender a dançar melhor como roteirista. Então, Clarice, eu queria primeiro que você contasse para a gente o porquê de você ter decidido fazer um curso como esse, né? Talvez linkando um pouco com a sua experiência profissional e as suas impressões do curso. Aí eu vou te fazendo perguntas no meio, mas sinta-se livre para construir essa sua primeira fala da forma que você achar melhor. Ótimo. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui. Obrigada, Bolsa Paradiso, pela bolsa primeiramente, e depois pelo convite de estar aqui, podendo compartilhar um pouco com vocês sobre esse workshop que eu considero muito especial, assim, a existência dele no mundo, né? Primeiramente, eu me interessei muito por ele, porque ele pareceu se encaixar como uma luva na exata formação que eu estava buscando naquele momento, né? Ou seja, um ano atrás, quando tiveram as inscrições de 2020. Ele é um workshop que ele se destina, e aí queria só pontuar que, na verdade, ele é um workshop único, só que ele se divide em três etapas. Então, não é que são 3 workshops, ele é um workshop único que dura o ano inteiro. Os roteiristas e os tutores participam de todas as etapas e somente os angels que são divididos em cada uma das 3 etapas. Então, e aí tem um grupo de angels diferentes participando em cada uma das etapas, no entanto, roteiristas e tutores são os mesmos do começo ao fim. É um workshop que dura, no fundo, quase um ano, porque a primeira etapa é em março, a segunda é em junho e a terceira em outubro. Então, esse é o tempo que eles entendem de maturação de cada um dos projetos, né? Ou seja, é o tempo que vai estar se trabalhando os projetos que são inscritos. Os angels, especificamente, eles têm um pouco a função de, eu acho que é perfeita a definição do Antoine, que é o idealizador do programa, que é justamente dar a mão para os roteiristas e ajudá-los a que eles cheguem onde eles querem. Então, acho que a metáfora da dança, ela se adequa aqui, né? No sentido de que você vai pegar aquelas pessoas pela mão e dar alguns passos ali, ajudá-las a dar passos em relação a onde elas querem chegar, né? Não é sobre gostar ou não do projeto dos roteiristas, não é sobre isso, é muito mais sobre ajudá-los a chegar onde eles querem, né? Ou seja, a partir de emprestar as suas impressões, emprestar as suas sensações, estando de fora do projeto. Então, é um olhar de fora, é um olhar neutro, né, sobre cada um dos projetos, e então emprestando as suas sensações ao ler cada um deles. E eu me interessei muito por isso, porque justamente eu tinha assumido esse cargo na conspiração, eu estou na conspiração há 4 anos, mas há 2 anos eu passei a cuidar da área de desenvolvimento de projetos. E é uma área que exige muita leitura de roteiro, exige muita, né, curadoria dos projetos que vão ser feitos. Então, é claro que uma formação técnica nisso é difícil, né? Porque eu não sou roteirista, não pretendo ser, no entanto, eu lido com ler roteiros o tempo inteiro. Então, como é que é esse olhar, né, de um executivo que vai eventualmente tomar decisões a respeito daquele projeto ou vai ajudar aquele roteirista a chegar, né, num caminho que ele deseja a respeito do projeto. Então, eu vi na oportunidade desse programa do Less is More de aprender determinadas ferramentas e entender que talvez isso não seja tão intuitivo assim. Claro que tem muito de intuição, né? Afinal de contas, enfim, toda a atividade do entretenimento audiovisual e todos os executivos que estão sentados nas cadeiras de desenvolvimento necessariamente lidam muito com intuição, mas não é só isso. Existem também técnicas possíveis de serem aprendidas. Então, eu fui atrás de conhecer essas técnicas. Eu tinha um objetivo muito claro ali. Bom, isso que o Less is More está oferecendo me parece exatamente o que eu preciso para completar aqui a minha formação, né? Então, e aí, nisso, eu reforço bastante assim, que não é essa figura do Development Angel especificamente,
e a inscrição nesse programa, ela não é destinada a roteiristas, exatamente. Pode até ser que a pessoa seja roteirista também, mas é importante deixar claro que ninguém vai estar lá para aprender a escrever roteiro, efetivamente, essa não é a missão do workshop, e também não estará lá para falar de seus projetos próprios. Definitivamente, essa também não é a missão do programa. A missão é você lidar com determinadas ferramentas para dar feedbacks nos roteiros. Então, é bem sobre isso, assim, é sobre ler roteiros, dar notas nos roteiros, dar feedbacks nos roteiros, e lá você aprende uma coisa que, para mim, foi fundamental, porque eu tinha um receio quando eu me inscrevi. Eu fiquei um pouco com medo de serem só projetos muito ligados ao cinema de arte, ao cinema de autor, ao cinema de festivais e tal. E o primeiro medo que me bateu é, caramba, como é que você dá notas em projetos tão autorais, né? Porque são coisas que estão muito dentro da cabeça do criador. Como é que uma pessoa de fora vai ter capacidade de dizer alguma coisa para aquele cara que está ali com aquele projeto tão autoral? Então, esse foi o primeiro receio. O segundo receio foi, será que eu vou conseguir aplicar essas técnicas no meu trabalho na Conspiração? A Conspiração é uma produtora que tem todo tipo de projeto, mas, assim, muitos projetos são comerciais, são séries para streaming, ou seja, nem todos os projetos estão ligados a esse espectro do cinema de arte. Então, eu tinha esses dois receios. No terceiro dia de workshop, eu já tinha extinto todos esses receios. Primeiro porque você entende que tudo é sobre narrativa, temática, e o quanto essas duas coisas elas estão integradas em cada projeto. E no fim das contas, é sempre sobre storytelling, é sempre sobre quem é o seu personagem, onde ele quer chegar. E não importa se isso é um cinema autoral que visa entrar na seleção de um grande festival de cinema de arte, ou se ele é uma série de streaming para passar no mundo todo ao mesmo tempo e alcançar a audiência jovem. Realmente, assim, uma coisa que a gente aprende é que esse olhar, essas técnicas que a gente aprende ali, elas servem para todo tipo de projeto, porque tem uma coisa em comum ali sobre todos eles, né, que a gente consegue aplicar. E a segunda coisa é que, sim, é possível dar feedback sobre projetos autorais, assim, isso foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito orgânica, e isso tem a ver com as ferramentas que a gente aprende, né, no sentido de que não é sobre eu gosto disso, não gosto daquilo, é sobre, olha, se você está fazendo um filme que você está determinando já na primeira página que é um filme de comédia, eu preciso te dizer que eu não dei nenhuma risada lendo esse projeto. Por exemplo, tá? Estou dando um exemplo assim, mas é mais ou menos por aí. Então, é muito mais sobre sensações, é muito mais sobre o que você está sentindo, e aí, claro, você aprende a elaborar melhor essas sensações, até para não melindrar ninguém, né? É uma posição muito difícil a dos roteiristas, né? Assim, de estarem ali, eles se expõem muito, porque eles estão expondo seus projetos à visão de um grupo que eventualmente vai ser crítico, eventualmente alguém vai falar alguma coisa que pode desanimá-lo bastante. Então, tem todo o cuidado dessa costura, dessa dança, né, para que isso aconteça de uma forma fluida, orgânica e para o bem de cada um dos projetos. E você, como Angel, você tem que ler o roteiro de todos do seu grupo, ou uma coisa que o Antônio falou ontem também, que é você circula entre os outros grupos? O que você lê? Qual é o papel do Angel em relação ao seu grupo e aos outros grupos? E a outra pergunta é, o Angel recebe alguma formação específica dele? Ou seja, há momentos que os Angels ficam sozinhos entre eles, com os tutores ou com o executivo do Les Small? Qual é a diferenciação aí do Angel dos outros? Então, primeiro, assim, eu acho que o ano de 2020 foi um ano muito atípico no mundo e, portanto, para o programa também, né? Para vocês terem uma ideia, eu estava de mala pronta já quase a caminho do aeroporto quando estourou a pandemia. Então, ou seja, era para eu ter participado do primeiro workshop, da primeira fase do workshop, que era em março, justamente ali, 14 de março, que ia começar, que foi quando... Então, eu já estava realmente mala pronta mesmo, assim, eu ia viajar no dia seguinte, sei lá, e precisei, enfim, o evento em si foi cancelado, e ficou-se aí um tempo tentando entender como é que ia fazer, se ia adiar, se ia fazer online e tal. Então, acabou sendo online meses depois, porque ficou-se ali esperando o mundo voltar ao normal, isso nunca que acontecia. Então, no meu caso, foi específico. Por quê?
Quando eu já estava de mala pronta para viajar em março, eu já tinha lido todos os projetos. Naquele momento, como era o primeiro estágio do workshop, os projetos ainda estavam bastante embrionários. E qual é a ideia do workshop? É que ao final, tudo que você precisa apresentar é um argumento. Às vezes tem gente que apresenta uma sinopse, não mais do que isso. Então, assim, é no mínimo 3 páginas, no máximo 12. É o máximo de material que você vai ler a respeito de cada projeto nessa etapa. E aí, a ideia é que ao final da terceira etapa, ao final do workshop completo, você esteja finalmente pronto para ir para o seu primeiro tratamento do roteiro. Então, só para deixar claro, em nenhum momento a gente lê roteiros completos. A gente vai lendo sinopse, da sinopse a gente lê um argumento, e até que a ideia é que o grupo consiga deixar aquele argumento maduro o suficiente para ele finalmente, pós-workshop, o roteirista já sozinho, abrir o roteiro já levando em consideração todas as notas que ele recebeu ao longo das etapas anteriores. Então, isso para dizer que em março eu já tinha lido essa primeira versão de todos eles, e quando eu participei do workshop efetivamente em outubro, o workshop já estava na sua terceira fase, eu pude comparar o que eu já tinha lido em março, que era uma coisa bastante embrionária, e entender a evolução daquilo de março até outubro. Então, as minhas notas elas foram específicas, elas não foram apenas em relação ao documento que eu estava lendo em outubro, que era um documento mais robusto, já com mais páginas, já com mais desenvolvimento. Ele era também, o meu depoimento como Angel, ele foi também comparativo. Olha, eu percebi que aqui em março você tinha esses objetivos com o seu projeto, chegando aqui em outubro eu estou me dando conta de que você se perdeu aqui, aqui, aqui. Foi consciente, né? Assim, porque pode ter sido, ou foram decisões suas só para ajudar os roteiristas a entenderem de que se eles estão no caminho certo. Né? O trabalho de roteiro é um trabalho muito solitário, né? Acho que quem é roteirista sabe muito bem disso, assim, a não ser quem está criando junto numa sala de roteiro, numa série, que é uma coisa diferente, mas normalmente é um trabalho de criação muito solitário. Então, na verdade, fundamental que é muito comum que o criador fique com a visão turva a respeito do seu próprio projeto, né? Quanto mais ele vai mergulhando naquilo, né? Escrever é escavar, então quanto mais ele vai escavando, de repente ele fica, muito comumente ele fica entrincheirado ali dentro da própria escavação. Então, é muito produtivo, na maior parte das vezes, que pessoas de fora cheguem e ajudem a elucidar certas coisas, a iluminar certos pensamentos e tal. Então, assim, foi um processo muito positivo e eu tenho certeza que a maioria dos roteiristas se beneficiou bastante disso. Quem teve a generosidade de ouvir, porque também é muito sobre isso, né, assim. E sobre a dinâmica, especificamente, a segunda pergunta da Raquel, sim, a gente tem várias sessões, né? Tem sessões com o Antoine, que é o idealizador do programa. Então, o Antoine ele vem com as ferramentas. O Antoine ele chega com os PowerPoints e ele ensina ferramentas. Olha, é melhor fazer assim, melhor fazer assado. E tem uma série de coisas que, assim, que foram muito novidades mesmo, assim, a esse respeito, e tem muito a ver com o que eu comecei falando, né, que não é só uma coisa de intuição, tem técnicas efetivas, e o Antoine traz, assim, preceitos da psicologia, da filosofia, de fato, assim, ele traz coisas para te ajudar ali a melhor colocar suas ideias, a melhor elaborar os seus feedbacks e tal. Depois dessas sessões com o Antoine, tem as sessões com os tutores, né? Os tutores são pessoas assim de extrema experiência e competência. Todos os tutores que estavam esse ano, todos eles tinham no currículo ou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ou a seleção para a Palma de Ouro em Cannes, ou, enfim, de fato, são pessoas que já, a maioria europeus, que todos já assim tiveram em lugares onde eles estão autorizados para serem tutores, porque eles já provaram ali sua experiência, seu talento, sua capacidade técnica. Os tutores acompanham os projetos ao longo de todos as etapas do workshop, né? Então, os angels têm muito a aprender com eles. Primeiro porque os tutores vão te falar um pouco sobre os roteiristas. Olha, esse roteirista aqui, ele está muito cismado com essa ideia aqui, então a gente está tentando fazer ele enxergar esse outro lado. Então, é um trabalho muito conjunto dos angels com os tutores, mas os angels têm total liberdade para colocar suas ideias, enfim, da maneira mais, né, sincera, transparente, e que venha, de fato, de sensações orgânicas, assim, então, foi comum, eventualmente, que um angel chegasse na terceira etapa do workshop e trouxesse uma ideia a respeito de um projeto que ninguém tinha
que não tinha sido trazida ainda desde o começo que se começou a trabalhar aquela ideia. Então, não foi raro momentos como esse, porque, de fato, é a chegada de um novo olhar sobre o projeto, é a chegada de uma nova interpretação. E o que o Antoine insistiu muito ontem nesse processo antes de escrever, né? Ele fala do pré-writing, né? Que é criar um espaço antes do escrever para que você possa povoar o cérebro com possibilidades. Foi uma expressão que ele usou e acho que isso vem muito até você falou, né, da psicologia, acho que até de neurociência ele trabalha um pouco, porque o cérebro realmente é preguiçoso. Ele falou assim, ele não quer que chegue ao final do processo de uma escrita de roteiro. E por que você fez isso? Porque eu tinha essas duas opções. Não, ele quer que você trabalhe num universo de opções para os seus personagens. Enfim, essa coisa do pré-writing acho que é muito fundamental. Eu acho que esse é o conceito mais firme ali do workshop, né? O focar antes da escrita e no trabalhar antes da escrita. Com relação ao idioma, o curso é todo em inglês, né? Você tem que ter domínio, mas assim, as pessoas escrevem, você lê, esse domínio tem que ser super fluente, né? Você sente que, se for mais ou menos, tem prejuízo para o participante, o inglês tem que ser nota 1000 ali? Olha, a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas que participa do workshop como um todo, não tem o inglês como língua nativa, né? A maioria, que está pelo menos esse ano, de latino-americanos só tínhamos eu e um roteirista mexicano. A maioria não tinha ninguém dos Estados Unidos, esse programa realmente não é para participantes dos Estados Unidos, porém tinha um ou outro da Inglaterra, da Escócia e muitos do leste europeu e da Europa Central. Os europeus, eles já têm o inglês assim, né, que eles aprendem na escola, que não é tão básico quanto o que a gente aprende na escola aqui, né, no Brasil. Então, eles já conseguem, assim, de cara se comunicar melhor, especialmente, claro, os que são de língua nativa inglesa, como os escoceses e os ingleses. Então, não é que o inglês que rola ali seja um inglês super perfeito, não é isso, mas é um inglês avançado. Assim, não é também um inglês básico, definitivamente não. No grupo inteiro, assim, que a gente participou, tinha um roteirista francês, que eu acho que era o que tinha mais dificuldade, assim, que tinha um vocabulário mais menos profundo, assim, que eu acho que ele teve mais dificuldade até de entender o que os angels, o que os tutores estavam colocando a respeito do projeto dele. Então, sim, tem prejuízo. Mas, de novo, também não é a exigência de um inglês perfeito, impecável, porque a maioria ele não vai ter, mas é um inglês avançado. O inglês básico, intermediário, dependendo do intermediário, não é suficiente para você pegar 100% daquilo, claro. Não, e eu acho que o objetivo é poder pegar o máximo, né? Então, você tirar o máximo proveito, né? Então, acho que a questão do idioma realmente é bem importante. E, além do vídeo, na inscrição, as pessoas têm que enviar um vídeo de até 3 minutos se apresentando, né? Ontem também falaram do vídeo. Eu entendo que esse vídeo serve, para esse pitch de apresentação, mas também para testar o inglês. Além desse vídeo, depois você faz uma entrevista antes de ser selecionada ou esse vídeo bastou em relação ao inglês? No meu caso, foi só o vídeo mesmo. Eu não sei se eles mudaram alguma coisa em relação à inscrição desse ano, mas a inscrição do ano passado, tudo que eu fiz foi o vídeo. Assim, o que precisou para a inscrição foi esse vídeo de 3 minutos que eu fiz com o meu celular mesmo, sem nenhum. Eu fiz direto, dei um play direto e falei dentro de 3 minutos. E anexei o meu currículo que eu peguei do LinkedIn, na verdade. Botei meu link no LinkedIn e esse vídeo de 3 minutos. Foi só o que eu fiz. Não tinha nenhum texto que você precisava escrever, nada disso. Isso até me chamou a atenção. Eu achei que normalmente, né, a inscrição dessas coisas exigem várias coisas, 1000 papéis, e esse foi bem simples, e eu achei um método bem eficaz, porque realmente um vídeo de 3 minutos, eu acho que para essa finalidade já diz bastante. Assim, em 3 minutos eu resumi a minha trajetória dentro do audiovisual brasileiro e coloquei qual era a minha expectativa em relação a participar desse programa, coloquei o que eu achava que eu poderia acrescentar e o que eu poderia aprender. Então, eu me coloquei muito nesse lugar de, olha, estou indo fazer uma troca, estou indo aqui emprestar a minha experiência de mercado brasileiro e de audiovisual brasileiro e do que eu já lidei no que diz respeito à avaliação de projetos, de roteiros e tudo mais, e de vocês eu gostaria de aprender técnicas e tal, etc. Foi muito claro, assim,
E direto, né? Você falou sem corte, porque ontem eles Direto, falaram, não sem edite esse corte. vídeo, a gente quer uma coisa Não. simples. Eu fiz assim com o celular, super normal. Dei um play e foi. E você Não fiz comentou que roteiro. você não é roteirista. Você acha Uhum. que. Porque ontem, né, nas apresentações, apareceu uma croata que é produtora, que trabalhou muitos anos como produtora, e depois ela decidiu entrar no mundo do roteiro e da direção, mas ela estava ali como angel. A outra pessoa que falou, por exemplo, era de uma, como se fosse uma Ancine, uma Rio Filme, era da Doha Film Institute. Então, assim, de fato, não é roteirista. Então, acho que isso é uma coisa que a gente queria deixar muito claro aqui, que não é a pessoa que tem ali como core a escrita de roteiro. Para você, fez falta não ter a experiência de roteirista ou não? Olha, o que eu senti os outros angels que eram meus pares, né, no workshop, cada um tinha um perfil. Eu acho que eu era a com mais perfil executivo ali, assim, efetivamente sentada numa cadeira de executiva que avalia projetos. Tinham duas angels, por exemplo, que eram doctorings, ou seja, elas não são roteiristas, mas elas estão muito acostumadas a meter a mão na massa e fazer comentários dentro dos roteiros e a discutir o destino de cada um daqueles personagens. O que eu pude perceber? Que as notas delas eram diferentes das minhas. No entanto, o que eu recebi de feedback, até dos próprios tutores e do próprio Antoine, é que eram notas super complementares, porque também do meu olhar, eu enxergava coisas que não eram, de repente, tão preocupadas com o destino do personagem, então era, às vezes, um olhar mais macro sobre o projeto, né, e sobre a adequação daquilo ao orçamento que se tem, por exemplo. Enfim, são olhares bem típicos de quem está numa cadeira de uma produtora e que olha o projeto como um todo, né? Eu sentia que quem tem mais essa cancha de ou ter sido roteirista no passado ou ser doctor de roteiro, né? Ou ser lá eles chamam de story editor, né? Que aqui a gente não tem muito essa função, então acaba sendo um pouco pulverizado em outras funções que existem aqui no mercado brasileiro. Então, não existe assim uma preocupação, porque no fundo é isso que eu senti o tempo todo. As notas são complementares e eu senti que eles fizeram a seleção desses angels muito pensada também, sabe? Para que nem todos eles tivessem o mesmo perfil e justamente pudesse aproveitar ali perfis diferentes para ser mais rico para os projetos, para que os projetos pudessem aproveitar de olhares mais diversos possível, né? Então, e essa figura, né, de executivo de desenvolvimento é uma figura que está crescendo no Brasil de uns 2 anos para cá, muito por conta de uma demanda de mercado, assim, né, de um ecossistema muito mais diverso, assim, de que a gente chama de players, né, ou seja, pessoas demandando conteúdo, o conteúdo está sendo muito demandado em filmes e séries, minisséries e tal, tem cada vez mais oportunidades de conteúdo, então tem ficado cada vez mais comum no mercado essa figura do executivo de desenvolvimento, da figura executiva que vai ler um roteiro, que vai dar notas em roteiro. Então, por isso que eu achei a existência desse programa num timing muito perfeito assim, para a gente no Brasil, que está passando por esse momento. Né? O audiovisual brasileiro está muito em ascensão, né? O nosso mercado está em ebulição, assim, num certo sentido. Por um lado, a gente está vivendo aí a crise do financiamento, o desafio, né, talvez, do financiamento público. Por outro lado, a gente está assistindo também a diversificação dos modelos de financiamento. Então, quer dizer, e um aumento de demanda por conteúdo cada vez mais, enfim. Então, de entretenimento doméstico, essa pandemia foi sobre isso, né, sobre o consumo de entretenimento doméstico. Então, tudo isso é uma geração de um volume de projetos que vai pedindo que as produtoras se organizem nesse sentido. Esse cargo já existe em todos os canais, né? Qualquer canal de TV ou de streaming ou uma distribuidora de cinema, todos esses lugares já contam um pouco com essa cadeira, que é essa pessoa que vai olhar roteiros e dar notas em roteiros e que não necessariamente tem uma formação em roteiro. Então, enfim, mas É isso realmente que eu entendo eu ia te como... perguntar. Esse cargo que você falou pode ser em canal, em produtora, em plataformas de streaming. Para além desse cargo, né, você vê algum outro perfil de profissional que poderia se encaixar como um angel, assim, para além do executivo de desenvolvimento? Eu Excluindo o vejo... roteirista, né, que eu acho que realmente a gente tem que frisar que não é o caso. eu acho que pessoas que fazem doctoring nos projetos não necessariamente são roteiristas na vida paralela. Então, essas pessoas
têm o perfil para se candidatarem a Angels. Né? Assim, é que é importante que seja uma pessoa com o mínimo de desapego do roteiro, entendeu? Que consiga sair um pouco e olhar de fora. É isso, é sobre isso. Então, ou por exemplo, até assim, um montador, por exemplo, de cinema, é um cara que tem que lidar muito com o roteiro, porque ele vai pegar aquele roteiro e o que foi filmado e construir aquilo numa ilha de edição. Então, eu entendo essa figura como um bom candidato também. Assim, isso não está escrito em nenhum lugar, é apenas uma intuição minha, que eu acho que essa figura tem uma relevância assim, nesse lugar. Ou pessoas que fazem consultorias também de roteiro, tem muita gente hoje se especializando nisso, consultorias de determinados assuntos, consultorias de estrutura, consultorias disso, consultorias de... Esses também são candidatos. Pareceristas, de uma forma geral, né? Eu fui muitos anos, por exemplo, parecerista do MINC, e eu avaliava os projetos que poderiam, enfim, captar recursos públicos para receberem projetos. Então, essa também é uma formação interessante para quem se dedica a ser parecerista de projetos. Eu acho que é mais isso, assim, essa coisa da gente ficar reforçando toda hora que não é para os roteiristas, é só assim, porque o roteirista normalmente ele tem uma relação muito de carne e osso ali com aquele documento que é o roteiro, e é importante que tenha um pouquinho de distanciamento crítico para poder, de fato, exercer essa função do Angel, que é uma figura de fora do roteiro, é uma pessoa que vai olhar aquilo de fora. Acho que para o roteirista puro seria mesmo a vaga no workshop como um todo, com um Isso, projeto aí próprio. você inscreve o seu projeto, aí já não é mais tanto você inscreve o teu projeto. O projeto, exato. Que daí a Bolsa Paradiso não é para esta vaga, mas enfim, já se encerraram inclusive as vagas para isso, mas esse é um programa que já tem, acho que 4 anos, né? E vale a pena, se quem tiver interesse no projeto específico, pensar para o ano que vem, se inscrever, porque realmente a competência e a qualidade do curso, acho que são bem inegáveis ali, pelo todo o feedback da Clarice, que a gente conversa com outros players internacionais. A gente está aqui com meia hora de encontro, nosso programa era 40 minutos. Alguém tem alguma pergunta? A gente segue com o papo aqui. Se alguém quiser ou escrever ou abrir o microfone, fique 100% à vontade. Se vocês me deixarem, eu fico aqui a manhã inteira, então façam perguntas, senão... eu queria perguntar, Clarice, que você infelizmente pegou esse ano de pandemia, né? Você sentiu algum prejuízo no fato de ser online? Como foi a questão de fuso horário, né? Um grupo tão grande. Se você puder contar um pouco, porque outras pessoas fizeram também muita coisa online e, infelizmente, talvez o primeiro semestre da vida do mundo, no ano que vem, ainda seja online. O curso, como um todo, tem 3 fases. A gente não sabe dizer se um candidato brasileiro for selecionado, em qual das fases ele entrará, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência pelo fato de ter sido online. Imagino que você já passou por outros laboratórios ou cursos semelhantes presenciais e possa dizer essa diferença do online para o físico. Tem uma coisa que o olho no olho, assim, né, e o sentir a temperatura da pessoa, assim, perto de você não substitui, né, assim, ainda mais nesse caso que pode ser, dependendo do projeto, dependendo da pessoa, pode ser delicado dar notas, né, no momento ali em que o cara está construindo a ideia dele, de repente está com algumas inseguranças e tal. Então, claro que fazer isso no tete-a-tete, às vezes até tomando um café de uma forma mais informal, que o presencial teria proporcionado, com certeza teria sido diferente. Mas, assim, a minha avaliação é que, em termos de aprendizado para os Angels, o fato de ter sido online não se perdeu nada. Assim, o aprendizado está muito ali. Toda essa experiência do online proporcionou o aprendizado, proporcionou a vivência, proporcionou, sabe, ter lido os roteiros e conseguido colocar as notas e ter, sabe, observado os feedbacks dos outros colegas, Angels, e ter conhecido os roteiristas, e ter participado das aulas do Antoine. Tudo isso, o fato de ter sido online, eu acho que não feriu, né? Assim, continuou intacto, continuou valendo a pena. O que, obviamente, ficou faltando é essa coisa do networking, né? Primeiro, assim, que é uma coisa também, que é uma coisa muito legal de você estar num evento desse, a possibilidade de você conhecer pessoas que seu dia a dia não te proporcionariam, né? Isso realmente perde online, é difícil você fazer networking no Zoom.
E esse fato também da gente estar numa vivência, porque se a gente estivesse lá, estaríamos todos isolados no mesmo lugar, então ia ser uma convivência assim, de manhã, de tarde, de noite. Aí tinha umas coisas assim, que são caminhadas pela floresta com os angels. Tudo isso vem um pouco da escola do Antoine, que é de despertar em você o que existe de mais assim, espontâneo, sabe? O que ele quer dos angels é espontaneidade, assim. Ele não quer nada estudado, não quer nada, ele quer espontâneo, porque é sobre o espontâneo. A leitura dos roteiros é sobre o que você sentiu assim quando você lê os roteiros. Você sentiu que está faltando piada, você sentiu que está faltando graça, você sentiu que está faltando você se emocionar, ou se é uma coisa de terror, você sentiu medo, sabe? Coisas assim. Então, começa assim. Então, nesse sentido, essas passeios na floresta, em que ele vai despertando essas coisas assim de uma forma muito natural nas pessoas. Claro, isso tudo a gente perdeu, infelizmente, e fica no nosso imaginário como teria sido, né? Ontem eu pensei em você, porque ele mostrou uma foto exatamente, as árvores, uma floresta maravilhosa, e era o passeio dos índios. Eu falei, ai, Clarice, pegou a pandemia. A Luísa Guanabara perguntou assim, gostaria de saber mais sobre o vídeo de apresentação. Alguma dica? Eu acho que talvez isso que você falou, né? Essa espontaneidade tem que estar ali também, né? É isso, gente. Não tentem vender uma coisa que vocês não são, nem, sabe, assim, é muito basicamente contar quem você é e o que você acha que você pode. E acho que é muito importante, assim, colocar o que você acha que você pode acrescentar sendo selecionada, porque é isso que eles querem ouvir, assim, né? Por que vou selecionar você e não o outro? Olha, eu tenho isso a acrescentar, eu venho disso, a minha formação é essa, a minha experiência profissional é essa. Então, eu tenho essa expectativa em relação ao programa e eu tenho isso aqui para dar. Em linhas gerais, foi isso que eu fiz e funcionou. Então, eu acho que é por aí, o mais espontâneo possível. Claro que eles querem perceber também um pouco da sua empatia, porque isso é um ponto importante. Afinal de contas, você estará lidando com roteiristas que vão te ouvir falando. Então, assim, né, é importante entender como é que você coloca as suas coisas, como é que você se expressa, porque também tem um pouco a ver com isso. Não basta ser super técnico, não basta dominar aquilo perfeitamente, é também sobre como você vai passar aquele feedback. Então, é importante também demonstrar alguma empatia e tal, e alguma coisa... Isso está escrito na própria instrução do site deles, na hora de fazer o vídeo, eles sugerem isso. Seja empáticos, né? A gente quer ver isso também em você. Então, para além de vender a sua expertise, a gente está também comprando você, né, e tal. Isso é sempre isso. Os projetos também são assim, né? Os roteiristas, além de estarem vendendo seus projetos, estão vendendo eles próprios também. Então, no nosso business, isso é muito importante. A vida é um eterno pitch, né? Mais ou menos. Bom, a gente está quase aqui já. A Fátima pergunta, acho que essa é para mim, sou eu que respondo, né? Gostaria de saber se existe alguma restrição na inscrição por ser luso-brasileira. Na inscrição diretamente com eles, nenhuma restrição, eles aceitam candidatos do mundo inteiro. É um programa que recebe apoio, recursos europeus, então, majoritariamente, a participação é de participantes europeus. Para a bolsa do projeto Paradiso, tem que ser brasileiro, né? Luso brasileiro está valendo, você tem a cidadania brasileira. O Projeto Paradiso é um programa que apoia profissionais brasileiros, né, nacional. Então, realmente, essa é uma exigência nossa. Relembrando aqui alguns pontos, a inscrição para o Angels é feita sempre diretamente, todas as nossas bolsas, tá? O programa é sempre diretamente com o parceiro que está realizando o curso, a formação, então é diretamente pelo website, seguindo as orientações deles, nós não temos absolutamente nenhuma ingerência. A nossa bolsa não garante absolutamente que um brasileiro vai ou não vai passar, é uma seleção feita por eles. Se um brasileiro passar, o Projeto Paradiso oferece uma bolsa que paga o valor total da inscrição, o valor de 300 euros. Para se inscrever não tem custo, não tem fee de inscrição, mas a participação tem esse custo de 300 euros. E a gente também oferece a passagem aérea, que tomara que a pessoa possa utilizá-la para participar de uma das fases do workshop. A gente assina um termo com um bolsista selecionado, em que, enfim, ele segue as regras aqui do Projeto Paradiso. E eu acho que de detalhes mais operacionais também está tudo no nosso site, o regulamento, as informações, tudo no site do Less is More. Eu acho que um recado que a gente queria muito deixar aqui com vocês era essa questão do perfil do executivo. Então, não é para alguém 100% iniciante, é para alguém com experiência em desenvolvimento de roteiros e de projetos, isso é super importante.
E eu acho que abordamos. Clarice, algo que eu não te perguntei, que você acha fundamental falar do Angel, do Less is More como um todo? Não, eu acho que cumprimos bastante aí. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser mandar por e-mail, sei lá, fico super disponível para responder também. Mas eu acho que a gente deu um Passou por tudo. overview, assim. Não, eu acho que sim. Qualquer dúvida, vocês podem escrever para o paradiso@ior.org.br. A Luísa vai escrever aí para vocês. Esse encontro aqui, esse bate-papo, a gente tem um canal Paradiso, onde a gente coloca todos os bate-papos que a gente fez referente a bolsas, então vocês podem acessar ali. A gente vai divulgar para vocês que participaram aqui também o link do Less is More sobre ontem, né, do encontro que eles fizeram ontem. E é isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. Queria agradecer imensamente a Clarice por esse seu tempo aqui hoje, compartilhando a sua experiência. A gente ficou aqui muito feliz de ouvir o seu feedback, enfim, quando você terminou o curso que a gente conversou, porque a tua avaliação também determinaria muito a nossa continuidade desse apoio ou não, né? Então, saber que para uma profissional já tão experiente, com esse papel que você tem aí numa empresa, enfim, importante no nosso mercado, fez muita diferença, foi muito bom saber, né, que aprender novas ferramentas foi útil e que está sendo. Então, a gente ficou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, sempre. Tá bem, gente. Um abraço a todos e a todas e bom dia. Clarice, brigadíssimo. Obrigada a você. Até logo, Raquel. Tchau, gente.